Rádio Federal, do jeito que você curte. Forró Espilicute, há 8 anos sua noite de forró em Brasília, agora com 2 ambientes. Toda sexta a partir das 20 horas no Cota Mil Yacht Club. Informações forroespilicute.com.br ou 8442-3155. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Your love so much. Nós somos o Mais Que Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal. Muito mais conteúdo. Programa Momento Eva. Programa Brasília VIP Sertanejo. Programa conectado ao poder. Mundo Rock. QG do Samba. Papo Firme é Federal. Acontece Brasília. Programa Falando Nisso. Você está ouvindo Light Hit. Visão de negócios. Na Rota do Rock. Energizando. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Palmas aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Toda sexta-feira, a partir de 22 horas. Fique por dentro do que está rolando na cena do rock em Brasília, no Brasil e no mundo. Mundo Rock. Notícias, agenda cultural e entrevistas. Produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Mundo Rock. Toda sexta, 22 horas, na Rádio Federal. Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte. Quer aprender a se maquiar sozinha? Ou precisa de maquiagem, mas não tem tempo para ir ao salão? Quer garantir que todas as convidadas permaneçam lindas durante o seu evento? E que tal oferecer às suas amigas dicas de automaquiagem e brindes no seu chá de lingerie? Tudo isso nós fazemos por você. Iluminater Makeup, consultoria em beleza. 61-8223-6136. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759. Num país como o Brasil, a Rádio é tudo. É Mas eu quero é rock. A partir de agora, você vai ouvir Momento Eva. Olá, olá! Estamos aqui no ar, minha gente. O papo hoje vai ser bom. Nosso convidado está aqui também, através do Skype. E o Tiba está aqui com a gente. Diz oi aí, Tiba. Olá, uma boa tarde para todos os ouvintes, um bom domingo. Vamos aí falar desse assunto que é muito legal. Aê, vamos arrasar. Gente, hoje é aniversário do chefinho, né? Então, chefinho, se você estiver ouvindo aí, chefinho, a gente tem uma surpresa pra você. Na verdade, vamos dizer que é montagem, né, Tiba? Vamos dizer. Mas não é montagem, porque Inveja. a gente recebeu essa mensagem numa sessão espírita via web. Via web. Aquela coisa bem prática, objetiva e tecnológica. Então, hoje, vou até baixar a trilha aqui pra ficar mais romântico. Isso. Chefinho e Dovan, nós temos uma surpresa pra você no seu dia especial, no dia do seu aniversário. Happy birthday to Idovan. Happy birthday to you. Aê! Parabéns. Marilyn Monroe, especialmente para Idovan Araújo. Isso é outro nível, né? Chique, né? Total. Então, que Deus realize todos os seus sonhos, seus projetos, tudo seja de bom na sua vida, você merece, viu? Eu sei que você é guerreiro, você merece. Hoje a gente tem muita coisa boa. Hoje nós vamos revelar quem é o sortudo ou a sortuda que ganhou, que levou o Polidense lá naquele mega evento que vai ser o Brasília Capital Fitness. E no finalzinho a gente vai falar do evento também, beleza? A gente vai de musiquinha, já já a gente volta. Beijo. Olá, o papo já tá bom, minha gente, por isso que a gente tá perdendo tempo. Né? Oh, com certeza. A gente fala muito aqui nos A gente tem paçoca em homenagem ao paçoca. A gente vai chamar o Thiago aqui para conversar com a gente.
Aí, enquanto isso, eu vou dizendo pra vocês o que a gente achou. Eu achei esse tema muito bacana. É um tema que eu já queria há muitos anos aqui. Há muitos anos é boa, né? Vou fazer um ano, tem muitos anos. Mas eu acho que é um tema muito bacana abordado atualmente. E a gente achou algumas estatísticas que eu achei bem bacana. Tá aí já, Thiago? Sim! Aê! Prazerzaço tê-lo aqui com a gente, viu, Thiago? Prazer é meu. Thiago, ele tá lá. Onde você tá? Tá no Rio ou São Paulo? Eu estou em São Paulo. São Paulo, gente, que chique. Ele está aqui. E agora o Tiba tá aqui comendo chocolate, né, Tiba? Comendo, na verdade, a paçoca. A paçoca. A gente trouxe paçoca. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a obesidade já é considerada uma epidemia mundial. No Brasil, são 60% dos adultos que têm sobrepeso, o estágio inferior à obesidade, ou já estão obesos. Entre crianças e adolescentes, o número também é assustador. Entre 5 e 9 anos, 33,5% já estão com sobrepeso e 14% já são obesas. Os dados do IBGE apontam que uma em cada 3 dessas crianças ainda não chegou ao nível de obesidade. No entanto, está com peso acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Com base nos dados, o sobrepeso atinge mais de 30% das crianças entre 5 e 9 anos de idade, cerca de 20% da população entre 10 e 19 e 48% das mulheres e 50,1% dos homens acima de 20 anos. E talvez mais assustador ainda, entre os 20% dos mais ricos, o excesso de peso chega a 61,8% na população de mais de 20 anos. Também nesse grupo concentram-se o maior percentual de obesos, que é de 16,9%. Tiago vai falar um pouquinho mais pra gente. E antes eu queria dizer, gente, que ele é fera. A gente já veiculou lá o link dele. Ele tem vídeos, tem palestras, tem muita coisa bacana. Já pode acessar lá Professor Paçoca no Google, que vocês vão achar tudo sobre o Tiago. O Tiago é Aquino Costa e Silva, conhecido como Professor Paçoca. Ele é escritor, educador e consultor empresarial. Atualmente ministra palestras de educação corporativa para profissionais que buscam o desenvolvimento na carreira e o sucesso profissional. Participa frequentemente de palestras sobre educação física, saúde, qualidade de vida. Ele é graduado em educação física pela FMU, especialista em educação física escolar pela FMU, especialista em administração e marketing pela UGF, especialista em recreação e lazer, pesquisador do Laboratório de Estudos do Lazer. Atualmente ele faz palestras internacional, consultor em escolas, meios de hospedagem em empresas, docente universitário da USCS São Caetano do Sul e Faculdades Flamingo São Paulo. Também é coordenador do curso de pós-graduação em lazer e recreação pela FMU, Unify e FEFISA e professor de pós-graduação em educação física e escolar, natação e atividades aquáticas. E é palhaço profissional. Tem um site lá também que a gente vai colocar daqui a pouquinho. Presidente da Associação Brasileira de Recreadores. O nome em inglês aí vai ser difícil a tia falar, porque a tia é ruim em inglês. Member of the Leisure. Fala aí, Tiva. Sure. Isso, World Organization. Sócio proprietário da Supimpa Recreações, Eventos e Esportes Limitada e diretor da Kids Movie Fitness Programs. Isso, Tiva? Tiva vai ser meu corretor ortográfico agora. E diretor da Trupe Circense Educação e Picadeiro. Ufa, gente, muita coisa. Premiadíssimo, livros. A gente vai falar aos pouquinhos aqui. Tudo isso, né, Thiago? E mais um pouquinho. Por enquanto, tranquilo. Conta pra gente como é que começou. Sempre gostou de educação física? Como é que surgiu essa paixão? Perfeito. Como toda pessoa que entra numa universidade tem sempre alguma inspiração, né? Sim. E eu acredito que a minha inspiração tenha sido os grandes professores que eu tive lá na época da escola. E na época também em que eu fui atleta. Eu fui atleta de natação, participei de grandes competições dentro e fora do país. E aí, com tudo isso, eu entrei na educação física para trabalhar com natação. Certo. E uma coisa que eu acho que é fundamental é que o ser humano seja flexível a estar diante de novas experiências e novos desafios, né? E aí para melhorar uma gagueira que eu tinha, e às vezes ela volta a frequentar. Sério? Eu comecei a fazer cursos de teatro, e aí nisso eu conheci também a figura do palhaço, e aí surge o nome Paçoca pela ideia de um personagem que eu faço, que é um palhaço, né? Uhum. E a partir daí, então, eu tive acesso ao mundo da recreação por meio das festas, hotéis e os grandes eventos. E hoje, praticamente, eu trabalho
todos os meus dias com recreação, com animação e com essa arte aí que é a arte de palestrar. Muito legal. Eu vi alguns vídeos também, eu vi que você tem livros muito bacanas, premiados, né? Mas eu acredito sempre que uma carreira deve ser sempre realizada ao lado dos grandes amigos, né? Uhum. E eu tenho grandes amigos que me proporcionam essas possibilidades de ser escritor. Então nós temos hoje 9 livros lançados, né? Alguns livros na área da natação, alguns livros na área de jogos e alguns livros também na área da recreação. E eu destaco 3 grandes livros, que é o Manual de Lazer e Recreação, pela Editora Forte, que é um dos livros mais vendidos na área do lazer e entretenimento. O livro Jogos e Brincadeiras, pela Alprint Editora, que eu lancei junto com o meu amigo Alípio Pines Júnior. E o último livro agora que estaremos fazendo tarde de autógrafo no Brasília Capital Fitness na semana que vem, que é o livro Olhares sobre o Corpo, de Educação Física Escolar, junto com o meu amigão, professor Mário Pozzi. Muito legal. Tiba vai estar lá também, porque o Tiba é mestrando em Educação Física também, super chique, né, Tiba? Pô, sabe, né? Eu sou mestrando em Educação Física, sabe que isso não significa nada, né? Só que eu estudo pra caramba. Agora a gente gastou quase o programa todo pra falar do currículo dele, né? Que o currículo, que tudo isso não interessa para nada. A gente precisa gerenciar os nossos negócios todos os dias, com currículo ou sem currículo. E é uma trajetória bacana, porque isso é legal, porque, igual você falou, realmente o currículo às vezes fica grande e o povo fica, nossa, e você tá sempre aprendendo alguma coisa, né? Perfeito, mas é legal para marcar a sua caminhada, assim, né? Eu vejo que uma coisa vai puxando a outra, você tem produções de entretenimento também, você tem uma empresa... É a ASP? Eu sempre falo que de março a novembro eu vivo financeiramente com as palestras, né? E aí o ano passado, em outubro, planejando que o meu dezembro não seria tão bom financeiramente, eu me juntei a um grande amigo que é o Victor Xing, que também estará no Brasília Capital Fitness, e nós abrimos a SP Produções em Entretenimento, que hoje é uma empresa repleta de amigos, na qual a gente trabalha com serviços e produtos vinculados ao lazer, à comédia e ao circo. Então a gente trabalha com shows de palhaços, stand-up e com as oficinas de circo. Então é um mercado que nós entramos e que a gente trabalha também quase que todos os dias. E é uma pena esse crescimento da obesidade, né, Thiago? Você que já vem trabalhando há muitos anos com esse ramo, como é que você vê isso? Se nós pegarmos algumas literaturas, algumas pesquisas aí de possivelmente de 30 anos atrás, elas já nos davam alguns indícios dessa população do século XXI com sobrepeso e com obesidade. O que me espanta cada vez mais é a ideia do futuro, né? Eu acredito que esse futuro, principalmente no mundo infantil, seja cada vez mais desastroso no que tange essa obesidade e esse sobrepeso. Então a gente precisa pensar como viabilizar com que os pais, com que as pessoas que lidam diretamente com essas crianças possam estimulá-las a praticar não somente atividade física, mas também a prática do bem-estar, né? Do bem-estar físico, do bem-estar psíquico, do bem-estar emocional, social, porque são números, e esses números que vocês passaram são bem reais, que a gente precisa se preocupar com o futuro. Eu vi aquela história, bonitinho, bochechudinho, coisa linda, né? Mas já começa daí, né, Thiago? Porque assim, se nós pegarmos há 100 anos atrás, as pessoas consideradas saudáveis e as pessoas que tinham acesso principalmente como forma de modelo eram as pessoas ditas como gordinhas. Né? Então assim, a gente sofreu por uma mudança muito grande nesses últimos 100 anos
desse estereótipo saudável. Então a gente precisa tentar encontrar qual é o futuro, né? Porque é o futuro que vai nos dar direcionamento do que a gente precisa fazer hoje. Ô Thiago. Manda, Tiba. Seguinte, cara, devido à nossa situação social hoje, violência, entre outras coisas, as brincadeiras de rua praticamente acabaram. Eu fui criado em São Paulo e os meus amigos de infância, os filhos não brincam na rua porque, como nós brincávamos, vários motivos, violência, entre outras coisas. Então, acho que, não sei se você concorda comigo, a escola agora, a educação física escolar, ela tem um papel agora muito maior do que só fazer o desenvolvimento motor da criança. Então, aquele papel da brincadeira, aquele papel lúdico, do movimento, da aprendizagem motora que a gente tinha na rua, que eu tive na rua, hoje não tem. E o educador físico, será que está preparado para isso? O professor de educação física escolar está preparado para fazer uma brincadeira? Porque não é só uma brincadeira, você sabe melhor do que eu que, na verdade, é uma atividade com objetivo. Será que nós, professores de educação física, estamos preparados para essa epidemia de obesidade infantil? Perfeito. Você citou um ponto que é de extrema relevância, é a gente pensar nesses espaços do brincar, né? Hoje nós temos uma realidade que ela é contemplada por 5 características fenomenais, e aí assim se torna um fenômeno cultural e social, né? A gente começa a sempre pensar nessa restrição desses espaços do brincar nos dias de hoje, né? O que você disse, talvez há 20, há 30 anos atrás, nós tínhamos alguns espaços mais privilegiados para essa arte, que é a arte do brincar. Então hoje a gente também tem como segundo pilar a maior intensidade da violência, da insegurança, e essa maior intensidade vai de acordo também com a percepção subjetiva que o ser humano tem, né? De sair de casa, de voltar até em casa, de fazer as suas coisas com mais liberdade. O terceiro ponto é que essas práticas, elas são práticas de lazer e de educação, elas são centralizadas hoje em alguns espaços, como parques, praças e nas escolas. O quarto ponto se eu entendo que esse espaço ele é restrito, eu preciso pensar nas políticas públicas de esporte e lazer vinculadas a essas ações de educação em família, né? E o quinto ponto, que eu acho que é extremamente importante, é a gente pensar nessa mudança dessa composição da família, porque a família também tem uma grande responsabilidade nessa disseminação do brincar. Então, a gente acaba sempre pensando nessa prática em família, porque se eu pensar hoje, a gente tem aí mais de 60% das crianças que não vivem no núcleo familiar, ou seja, pai e mãe na mesma casa. Eu preciso pensar também que os tempos e as ações desse brincar também mudaram. E aí surgem as escolas como possibilidades reais de intervenções desse brincar e de intervenções dessa congruência que é a família. Então aí sobrecarrega ainda mais o educador que estará à frente dessas ações. O ano passado eu estive na Europa com a minha esposa e aí um grande pesquisador chamado Frederic Munier, da Espanha, e ele fala que hoje o educador ele faz e desempenha papel de 3 grandes funções. Ele desempenha a função de educador, ele desempenha o papel da função dos pais. Verdade. E ele desempenha a função dos padres e madres. O que quer dizer isso? São as 3 instituições que são responsáveis pela educação dessa criança: a família, a igreja e a escola. Então, cada vez mais, todas essas responsabilidades que foram ditas por você, Tiba, acaba sempre sobrecarregando a esse educador. E aqui a gente vai focar nessa fala falando sobre
o cara da educação física, né? Se ele está preparado para entender todo esse buraco negro que essa área social e educacional passa, para entender a importância dele. Eu acredito sim que o profissional de educação física ele esteja pronto para atuar nas escolas, com certeza, mas eu acredito não somente como o profissional de educação física, mas como a área da educação em si, a gente precisa pensar menos nos métodos e pensar mais nas crianças. Quem são esses alunos que estão diante de nós e o que eu preciso fazer para ter uma transformação social e real das minhas ações nesses meus alunos. Caso a caso, né? Porque eu vejo que a meninada de hoje é inteligente, assim, se você... Não adianta nada o cara fazer um bom trabalho como professor e chega em casa, a mãe sem tempo dá um miojo pro menino comer de noite, né? Perfeito. Mas eu acho que a meninada tá mais inteligente também. Acaba que se ele tiver uma boa orientação na escola, ele não vai querer comer o miojo em casa. É isso que eu percebo. A questão do cinto, né? Eu conheço o meu sobrinho mesmo, brigou com a mãe porque ela não tava colocando o cinto de segurança nele, porque ele viu na propaganda e a professora falou que era legal. Acho que é um facilitador, né, Thiago? E o suporte hoje desse mundo virtual, ele é muito maluco e ele é muito rápido, né? Também eu lembro aí há uns 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nas escolas, esse aluno ele não recebia uma informação tão rápida como é hoje, né? Hoje a gente começa a falar de um assunto, o aluno aí já está inteirado e já tem a sua própria opinião. Então, assim, também tem esse lado crítico que é extremamente real para uma vida política depois, né? Verdade. Muito legal. A gente vai de musiquinha, Thiago. Guarda aí que já a gente volta, tá? Aí a gente vai colocar algumas perguntas, algumas questões. E o papo hoje tá bom, hein, gente? Segura aí que já a gente volta. Beijo. Momento Eva. Aê, voltamos. E não falamos das musiquinhas que estamos ouvindo. Vamos lá ouvir as musiquinhas. Ah, gente, tem um beijo da Ellen Oléria que eu vou colocar aqui pra vocês, porque o Momento Eva é chique, né? Vocês sabem. Então a gente tem beijinhos de alguns cantores que participam da programação musical aqui. Olá, galera, aqui é Ellen Oléria e eu tô aqui para deixar um beijo pros ouvintes da Momento Eva na Rádio Federal. Saravá! Aê, chique demais. Ouvimos na programação desde o início, né, minha gente? Ouvimos agora Jorge Versilo por nós. Ouvimos também Linhas de não sei falar isso, Nazca, que a Ellen fala chique, né, Nazca. Daniel Sobrinho, aqui de Brasília. Ouvimos também Chico César, à primeira vista. Ouvimos Cássia Eller, enquanto isso. Ouvimos Capital Inicial, Eu Vou Estar. E ouvimos Alberto Salgado, Além do Quintal Lindo, que está participando. Ele apareceu no DFTV, super chique. O povo aqui de Brasília está arrasando, minha gente. Vamos acompanhar o talento do povo aí. Tá aí, Thiago? Estou! Aê! O Jarbin participou com a gente aqui, mandou algumas perguntinhas. Jarbin, beijo, meu lindo, vai estar aqui com a gente domingo que vem. Ele perguntou o seguinte: academia para criança é recomendado mesmo? A partir de quantos anos a gente pode colocar uma criança na academia, por exemplo? Perfeito. Primeiramente, a gente precisa desmembrar esse nome academia, porque senão a gente vai sempre assimilar com aparelhos de musculação e aulas de ginástica, né? Ele até falou de suplementos, não sei o que. Eu falei, não, calma. Eu acredito que, na verdade, quando a gente fala academia, são essas academias mesmo, né? Porém, não praticante dessas aulas de musculação, né? O que eu acredito é que as academias podem adequar os seus espaços, principalmente nos horários ociosos, para atender este público infantil. Então, por exemplo, existem grandes e boas academias que trabalham com essas crianças na disseminação de esporte, cultura e educação. Lembra sempre que, enquanto prática, eu preciso ter a centralização das minhas ações. Então, essas academias são essas práticas centralizadas. Então, portanto, como indicação, é extremamente importante que esse pai não pense a academia como a academia de musculação, mas pense que é um espaço
adequado para a realização de atividades como judô, balé, capoeira, motricidade, circo, escalada indoor e outras possibilidades. Fala de novo, Tibo. Escalada indoor também. Escalada indoor, você tem hoje o slackline, você tem diversas possibilidades de atividades físicas para essas crianças a serem realizadas dentro dessas academias. Que eu percebo que São Paulo tem mais, aqui em Brasília ainda não tem, né, Tiba? Aqui em Brasília a gente ainda está caminhando, porque na verdade é o que o Paçoca falou, o senso comum liga a academia à musculação apenas, a aula de ginástica, a marombá, a hipertrofia, entre outros paradigmas que devem ser quebrados. Mas, independente do seu objetivo, do público, acho que o Paçoca deve concordar que, independente do que você for fazer, a sua atividade física, se for bem orientada, ela vai te trazer benefícios. Então, você tem espaços e condições de fazer, como ele falou, algumas atividades como slackline, tem a escalada indoor, você tem circuitos que, na verdade, para a criança vai parecer uma brincadeira. E para quem estiver de fora também. Só que o professor que é bem orientado, um professor que tem a literatura, tem artigos no seu acervo de leitura, ele vai conseguir mostrar que é uma brincadeira lúdica, mas ele vai ter um objetivo. E além das palestras, você faz essa preparação dos professores também, não faz, Thiago? Perfeito. As nossas formações têm 2 objetivos principais, né? 3, aliás. O primeiro é fazer essa formação técnica, né? Do como ministrar uma boa aula, quais os procedimentos e processos que eu preciso ter para atender os objetivos e as necessidades dessas crianças. O segundo ponto é a formação de um repertório de atividades, e o terceiro ponto é a ideia da gestão. Eu acredito que, enquanto profissional de educação física, que a sua grande maioria tem uma falha nessa questão da gestão. Então, cada vez mais a gente precisa falar da gestão e organização de negócios para os profissionais de educação física. E o que o Tiba falou, concordo plenamente. Porque a percepção de uma boa aula, ela é muito subjetiva, né? Quem está de fora pode achar uma coisa, e quem está dentro precisa ter a certeza quais são os benefícios das suas aulas para os seus alunos. Então, cada vez mais, a formação técnica e a formação acadêmica precisa dar uma direção para uma formação profissional, para atender o que o mercado te pede. E aí você faz todo esse acompanhamento, eu vejo que nas suas equipes vocês fazem esse acompanhamento físico, psicológico e nutricional também. Vocês têm esse tipo de equipe? Como é que funciona? Perfeito. Quando nós estamos diante, por exemplo, dos nossos clientes, que são as academias, a gente acaba tendo esse suporte técnico, operacional e de gestão. Tá? Enquanto a nossa empresa está atuando dentro das escolas, nós temos os segmentos direcionados a essa criança e a essa família. Então a gente tem alguns departamentos, como o departamento de auxílio aos pais na indicação das atividades, como a indicação de nutricionistas que possam trabalhar com essa reestruturação alimentar e por aí vai. Então, assim, nós profissionais precisamos dar suporte aos pais para que eles possam direcionar de uma forma correta o seu filho para as suas atividades. O Jarbin até colocou uma questão aqui de pais vegetarianos que obrigam os filhos a fazer a mesma dieta, né? De tirar carne e tal. Você acha que vocês interferem nessa questão da alimentação ou só orientam as academias para ter esses profissionais atuando também? Perfeito. Eu acredito sempre nas academias, nessa equipe multidisciplinar, né? Então, assim, toda essa parte nutricional, ela é desenvolvida pelos profissionais da nutrição. O que a gente tem visto bastante com relação a essa indicação nutricional para as crianças é que, desde criança, seja
tenha experiências direcionadas à boa alimentação e ao bem-estar. Não necessariamente somente a alimentação vegana, por exemplo. Sim. Mas, por exemplo, se é uma filosofia daquela família, a gente tem vários relatos de que uma criança também pode desenvolver esses bons hábitos. Então a gente precisa respeitar sempre qual é a filosofia e os indícios daquela família, para a gente sempre oferecer o que eles realmente têm de necessidade. E vocês têm como sinalizar para os pais como é que começa a identificar que a criança está obesa? É genética a obesidade ou não? Perfeito. A gente já sabe que todo ser humano que nasce pode ter uma predisposição genética a, né? Agora, o mais importante aí que eu vejo é na ideia de que os pais precisam estar bem atentos desde bebês a influenciarem os seus filhos aos bons hábitos. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Não somente pensar nessa possível obesidade ou sobrepeso, mas iniciar e indicar os bons hábitos aos filhos até mesmo desde a gestação. Então, por exemplo, que essa família possa utilizar o tempo livre e o tempo disponível que ela tem para as práticas recreativas, para as práticas sociais e culturais. E aí assim, você tem vários indícios que os pediatras nos passam dessa relação, dessa obesidade infantil. Ela se torna nessa criança muito prejudicial quando a esfera social passa a ser machucada, passa a ser influenciada. Então a gente sabe ali que crianças entre 6 e 7 anos e a partir dessa idade sofrem diversas experiências sociais, e essa obesidade infantil ainda se tem maus resquícios de preconceito em nossa sociedade. Então assim, enquanto obesidade, a gente precisa pensar sempre em oferecer os caminhos para que isso seja solucionado também, não só pensando no corpo dessa criança, mas pensando também nessa saúde social e nessa saúde psíquica. O bullying que ela vai sofrer, né, Tiba? Com certeza, porque o Paçoca já adiantou a minha próxima fala, que eu ia dizer sobre isso, que às vezes quando a gente fala obesidade infantil, a gente não está preocupado somente com a estética, ou às vezes nem está preocupado com a estética, mas a obesidade está ligada a vários fatores que pode prejudicar a saúde de uma criança, e os estudos apontam que uma criança obesa tem 90% de chance de se tornar um adulto obeso. E quais são os males que isso vai trazer? Tem os males fisiológicos, doenças... Os riscos são os mesmos, né, de adulto? Os riscos são os mesmos. A gente já encontra criança hoje com 6, 8 anos que tem diabetes tipo 2. Nossa. E são maus hábitos, com certeza, né? A predisposição genética, ela existe, e o que vai potencializar isso é os seus hábitos. Você pode ter uma predisposição para ser obeso e não ser obeso. E acelera, né? Isso. E se você tiver bons hábitos, não ser obeso. E nas meninas também, né? Elas ficam menstruadas mais cedo à medida que o peso vai aumentando. A menarca também tem a sua colaboração. Mas se você tiver hábitos, como o Paçoca falou, então se você tiver num núcleo familiar em que os bons hábitos são cultivados, ele vai cultivar isso e vai levar isso para a sua vida. E isso pode evitar problemas fisiológicos na sua saúde e os problemas sociais de bullying, de é aquela história do exemplo, né? Porque assim, se o pai não faz exercício, como é que ele vai dizer, meu filho, vai lá, né? Exato. Arrasa lá do dia todo, né? É muito difícil isso. O Tiba falou perfeitamente. Pensar nessa criança, porque assim, mesmo nós sendo da educação física, o corpo é apenas um corpo, né? E esse corpo, ele sofre essas influências sociais, emocionais, psíquicas. E essa criança, ela é integral, né? Ela não é só corpo, ela é
ela é uma esfera com diversas influências positivas e negativas. Então a gente precisa ampliar, e o pai precisa também ampliar o olhar sobre essa criança e sobre o seu filho. Muito legal. Deixa eu ver se temos mais perguntinhas aqui. Já falou sobre as principais causas. Enquanto ela procura ali, Paçoca, como que tá aí a educação física na educação infantil? Porque aqui está tendo a votação no Senado, né, para voltar a ser obrigatório que o professor de educação física ministre as aulas de educação física na educação infantil. Aqui no DF, a princípio, o governador falou que ia transformar isso em lei, independente do que o Congresso falasse, mas até agora nada foi mudado, e quem continua ministrando a educação física na educação infantil são as professoras formadas em pedagogia. Para ficar claro para os ouvintes, a criança, ela tem a primeira infância e a segunda infância. Quando o professor de educação física tem acesso a essa criança lá no hoje 6º ano, ela já está ali do meio para o fim da segunda infância, e todas as suas... o período sensível, que a literatura chama de período sensível, do seu desenvolvimento motor já ocorreu. Então, a importância do professor de educação física é pegar essa criança lá no início da primeira infância, lá nos 3, 4 anos. Como é que está em São Paulo, Paçoca? Perfeito, Tiba. Você falou algumas palavras-chave aí, e eu acredito muito nesses períodos sensíveis também. Aqui em São Paulo, nós temos a obrigatoriedade do profissional de educação física desde o primeiro ano. Então, ali a partir de 5 anos e meio, 6 anos. Perfeito. Perfeito, né? A minha esposa, né, Mary, também da educação física, trabalha com educação física na educação infantil, na Green Book School aqui em São Paulo. O que é fato, né, é que os movimentos em prol da educação física na escola, em qualquer das suas esferas, ensino infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2 e ensino médio, esses movimentos acabam sendo bem positivos na ideia da disseminação desses valores e da importância que a nossa área tem nesse desenvolvimento infantil. Se uma criança pequena, ali na sua primeira infância, ela se desenvolve quase que na sua totalidade por meio das experiências que ela tem com o corpo, então cada vez mais as intervenções motoras e as experiências motoras são positivas no desenvolvimento dessa criança. Portanto, assim, justificativas existem várias para a inclusão da educação física na escola desde a primeira infância. Então aí eu acredito que esses movimentos tendem a aumentar cada vez mais a informação. E uma coisa importante eu é preciso oferecer desde criança, e aí fica uma dica aos pais, essas experiências motoras, essas experiências nas quais essa criança tem uma interação com o meio aonde vive, com os outros que convivem com ela e com a mediação dos educadores. E isso podemos chamar de brincadeiras e jogos. Então, essas intervenções lúdicas, não somente nas escolas, mas também nas famílias, precisam e devem ser sempre priorizadas. E um profissional de educação física tem a grande competência acadêmica e técnica de operacionalizar tudo isso dentro da escola. Perfeito. O próprio Piaget já disse isso, não é a gente da educação física que está dizendo. Perfeito. Eu percebo uma agonia muito grande das crianças na questão do videogame, né? Assim, meu sobrinho tem 6 anos e é grudado no iPad, então a gente tem que suar para tirar ele da realidade do iPad, para poder ir para um exercício, fazer uma bicicleta e tal. Eu acho que esse é um grande desafio hoje em dia, né? Para completar, Paçoca, esse ponto que a Grazi tocou sobre a informática, esses produtos que estão mais acessíveis, né, que foi uma das mudanças de 30 anos para cá, esse acesso a esse tipo de coisa. Se você tem algum acesso a algum estudo, alguma técnica de choque, alguma pesquisa? Não, é porque agora tem os Wii Sports, o Wii Fitness, o Wii não sei o quê. E quando eu me interessei
para ir para o mestrado, eu ia querer pesquisar sobre isso. Quais são as influências disso? Você tem algum resultado conclusivo, ou pelo menos indicativo, de que fazer o e-sport ou o e-fitness, aqueles videogames que se mexem, eles têm algum resultado? É melhor? Não é? É a mesma coisa? E aí, o que você já sabe? Eu estou muito por fora disso. O videogame chegou, né? A tecnologia chegou. Nós estamos agora sendo mediados pela tecnologia, né? Então, essa tecnologia tange também esse mundo infantil, né? O que a gente já sabe, mas ainda não são estudos longitudinais, ou seja, que são estudos que demandam um tempo para suas considerações e conclusões, é que os videogames de ação, que são esses videogames mais corporais, como por exemplo o Wii, como por exemplo o Kinect, existem trabalhos que direcionam no que tange a ideia de débito calórico, são altamente recomendáveis, tá? Então, assim, pensando em desenvolvimento corporal, eles são reais, tá? Tem vários trabalhos que dizem que são positivos. Na ideia psíquica, também a estimulação por meio do videogame também é bem interessante. Principalmente, por exemplo, quando eu penso na capacidade que uma criança tem de antecipar uma ação quando ela está jogando no videogame. Então, eu estou aqui com o controle, eu vou passar a minha bola que eu estou jogando no futebol, eu vou passar para o meu jogador da direita e da esquerda, e se eu passar para a direita, qual ação que eu posso ter logo após a esse primeiro momento. Então, enquanto previsão de ação e estratégia são fenomenais. Poxa, o que legal. vai diferenciar é a ideia social, é a ideia real, porque as redes sociais e os games, a gente se esconde por trás de avatares que não são reais. E esses avatares carregam a ideia de quem eu quero ser, não de quem eu sou. Então aí vem uma grande dificuldade que nós temos de mediação dessa tecnologia com essa criança. Então, assim, alguns indícios, tá? Até 2 horas por dia de mediação com a pedagogia da tela. O que é pedagogia da tela? Tudo o que tiver tela, como smartphones, tablets, computadores e TVs. Então, assim, até 2 horas é bem positivo essa intervenção das telas. Eu preciso tomar cuidado quando o mundo real é substituído pelo meu avatar. Bem legal. Eu não tinha pensado nessa parte psicológica. A parte social fica bem óbvio, né? Então, mas se são 2 horas, até os recreadores podem utilizar isso. Só dá uma explicada no que é débito calórico, porque a Grazi fez uma cara de... Dá uma explicadinha aí no débito calórico. Por exemplo, a gente tem algumas pesquisas que direcionam que 1 hora de videogame ativo... você tem um débito calórico, então assim, você tem uma perda de calorias tão intensas quanto as atividades de quadra, por exemplo. Sério? Tá? Então, assim, e é nítido quando você pega um videogame, por exemplo, de boxe, quando você pega um movimento com mais intensidade ali, quando você joga, vai dar uns 15 minutos, você dá pausa para descansar, e aí começa até a suar, né? Então, assim, e uma coisa que eu acho interessante, que o Tiba me despertou aqui, é a relação que o recreador e que o educador e que o pai tem de transformar essa conectividade em realidade, né? Então, por exemplo, o núcleo de lazer da Unesp Rio Claro, né, criou uma terminologia chamada web games, ou seja, são os jogos realizados no computador que eu transformo isso em jogos de quadra. Então, assim, eu faço uma aproximação do que essa criança joga com uma estimulação corporal.
Então assim, é muito real que esse recreador, que esse educador crie jogos no mundo real partindo das inspirações virtuais. Poxa, bem bacana. É porque, na verdade, Paçoca, a gente não... Eu também faço pesquisas na área de mídias educacionais. Não adianta a gente querer lutar contra as tecnologias. Elas estão aí. A gente tem que ver... proibir, né? Tem que usar ela a nosso favor. Então, querer proibir o celular ou o videogame não dá. Eu acho que até mesmo os recreadores, os professores de educação física na escola ou numa colônia de férias pode utilizar dessa ferramenta. O que não pode, como qualquer outro método, ser apenas este método. Perfeito. A tecnologia chegou, né? Ou eu ando ao lado e de braço dado, né, de mãos dadas, ou eu vou acabar sempre lutando com algo que é viral, né, que é a tecnologia. Com certeza. E não adianta que chegou para ficar, e até mesmo a gente. Tenta ficar uma semana sem celular para você ver. Não, se eu ficar 30 minutos, me dá desespero, pô. Total. Imagina uma criança que tem 10, 8 anos, que está com o cérebro pulsando, querendo conhecimento. É complicado. Agora, você falou uma coisa, vou entrar na parte técnica, espero que não seja chato. Você falou sobre esses brinquedos de ação, esses videogames de ação. Então, do jeito que você viu aí nos estudos, que ainda não vou dar uma pesquisada também, eles também podem... auxiliar no sistema de feedback, nas respostas neurais? Perfeito. O que a gente vem nós estamos numa fase agora de ir identificar essas consequências, tá? Então, assim, a questão do feedback, a questão de débito calórico, a questão de influências que esse videogame tem numa relação social, a gente começa a colher algumas coisas agora para o final de ano. O que a gente sabe é que, aí assim, não sou eu que falo, é uma grande pesquisadora aqui que trabalha com a gente nesse processo, é que enquanto ação psíquica, o videogame é extremamente interessante na estimulação. O que eu preciso tomar sempre cuidado é na realização do tempo. Né? Quanto tempo que essa criança se torna virtual em contraposição ao mundo real. Bacana, 2 horas é bom, né? Já foi publicado? Ainda não. Possivelmente em janeiro ou fevereiro. Quando for, avisa que eu quero ler o trabalho. Show de bola. Valeu. Muito bom. Michele também fez um comentário aqui. Beijo, Michele Ramos. Mas a gente vai de musiquinha? Já a gente volta. Viu, Thiago? Valeu. Fica aí, gente, que o papo tá bom. Já a gente volta. Beijo. Federal. Rádio Federal. 24 horas no ar com muita música pra você. O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br. Música e informação é o Light Hits. Todos os sábados a partir do meio-dia, dicas culturais, prêmios de uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Participe pelas nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal e radiofederal.com.br. Eu espero você. Até lá, é Federal do jeito que você curte. Uma notícia muito importante para todos os ouvintes internautas da Rádio Federal. São mais de 300% de aumento nos casos de dengue em 2013 no Distrito Federal. É preciso rever as estratégias de combate ao mosquito por parte do poder público e a colaboração da população. É preciso manter as residências limpas e sem água parada. Galera, dengue pode matar. A preocupação maior com crianças e idosos que estão mais sujeitos a complicações. Essa é uma dica da Rádio Federal. Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759.
Agora você ficará conectado aos principais acontecimentos políticos da semana. Análise, bastidores, críticas e sugestões. Num debate sempre com os dois lados do poder. Programa Conectado ao Poder. Apresentação do consultor em marketing político e blogueiro Sandro Gianelli. Todas as quartas das 20 às 22 horas pela Rádio Federal. Acesse radiofederal.com.br. Ouça, curta, compartilhe e participe. Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu também escuto a Rádio Federal, gatinha. Diz aí, cabra. Rádio Federal. Rádio é federal. Aê, voltamos, vamos ver as musiquinhas. Cadê as musiquinhas? Ouvimos Pedro Mariano e Luciana Mello, A Casa da Dor. Ouvimos também Paulinho Beiçá, lindo Paulinho, beijo. Minha Cura, ouvimos também Monarco e Marisa Monte, Estação Primaveril. Jorge Vecilo já tinha falado. Tá aí, Thiago? Sim! Aê! Michele Ramos também participou. Beijo, Michele Ramos, linda, parceiraça do Zine Brasil aqui, participando sempre com a gente. Ela colocou a questão da preparação que vocês estavam falando mesmo, que ela disse que os professores de educação física precisam mesmo evoluir, pois a maioria das escolas, ela tem 2 meninos, ela disse que fica naquela questão do futebol somente e não presta muita atenção, não tem nada muito criativo para as crianças, né? O futebol é uma entre as várias possibilidades que essa criança tem a fazer, né? Claro que a gente já sabe, enquanto cultura esportiva, ela é uma das principais, porque até mesmo nós somos denominados como um país do futebol. Mas a ideia é que ela tenha diversas experiências e possibilidades motoras. E não somente uma prática, né? Mas ali a especialização e a esportivização a partir dos 11, 12 anos é indicável diante das habilidades que aquela criança tem naquela modalidade. Mas a esportivização antecipada, ou seja, precoce, antes dessa idade, de 11 e 12 anos, pode ser prejudicial a essa criança. Legal. A Camila Viana também está participando com a gente. Beijo, viu, Camila? Continue com a gente no Momento Eva, que a gente tem muita coisa boa e tem promoção também. Ela quer saber como é que fica a questão de exercícios físicos para crianças especiais. O que você indica? Bem, então quando a gente conversa sobre, né, dos PCDs, pessoas com deficiência, né? Então, assim, eu acho que segue o caminho, entre aspas, né, das pessoas normais, porque assim, você tem uns benefícios dessas práticas tão intensas quanto ao outro grupo. Cada vez mais real, e a sociedade está cada vez mais pronta para receber as pessoas com deficiência, né, no que tange à atividade física. E aí a gente tem vários grupos e várias associações que trabalham com essa ação, né? Eu tive o grande prazer de trabalhar por uns 2 ou 3 anos nos bastidores do Teleton, fazendo atividades físicas para as crianças. Olha que legal. Então é muito real, né? Assim, quando uma mãe, quando um pai coloca um filho PCD em alguma associação que tange a atividade física, é muito interessante perceber o desenvolvimento total e integral dessa criança. Mas as atividades sofrem algumas adaptações, mas não são tantas quanto a sociedade acha que tem que mudar quase tudo, o local, os materiais. Não, talvez muda a intensidade de uma regra, muda a necessidade do espaço, mas as possibilidades de inclusão social e cultural é bem real. E a aula de educação física também tem esse papel, né, Paçoca? Da inclusão social, da integração social. Então, se todos os ramos da sociedade caminham para essa inclusão e integração, a educação física não pode ficar fora disso. Então, o professor tem que estar atento, mesmo se não teve formação para isso no seu curso acadêmico, que tem um material vasto aí, bons profissionais que podem ajudar. Então, o que você disse, mudar uma regra aqui, não para beneficiar
Porque você não pode tratar de maneira igual os diferentes, que é a pior injustiça que vai ocorrer. Mas se você adaptar para que todos participem com as mesmas condições de igualdade, você está promovendo essa integração, promovendo essa interação social que vai ocorrer no trabalho, que vai ocorrer na faculdade, que vai ocorrer nos locais, no museu, em qualquer local em que as pessoas se reúnam. Perfeito. Eldo Gomes também ouvindo a gente. Beijo, meu lindo. Beijo, Adriana Lima também. Beijo pra Mariana Victor, que é linda, também tá sempre participando aqui com a gente. O que você indica, então? Uma dica bacana. A gente tá terminando já, mas ainda tem um tempinho, ainda dá pra gente bater papo ainda. Mas o que você indica, então, pra essa moçada que tá percebendo que o filho tá mais gordinho e tal? O que você... Pra começar, assim. Perfeito. Primeiro ponto orientação nutricional. Buscar um bom profissional de nutrição a fim de entender o que de verdade essa criança precisa na ideia nutricional. Ah, sim. Como um segundo ponto, é interessante perceber e do pai avaliar quais as experiências que essa criança tem na ideia cultural, social e motora, né? Porque é entendendo o seu filho que eu consigo direcionar essa minha criança e que essa atividade seja orientada por um bom profissional de educação física, que terá toda a capacidade e competência de ofertar, de fato, produtos e serviços de excelência. Então, por exemplo, você pode buscar uma academia, você pode buscar uma escola de dança, uma escola de lutas, você pode buscar os clubes, as escolas com as escolinhas de esportes. Então, assim, cada vez mais real. E hoje nesse mundo da conexão, você joga no Google o que você precisa e ele rastreia para nós por um clique as opções que eu tenho, mas pensar sempre nisso, né? Numa atividade com boa orientação e nas possibilidades reais que eu tenho de desenvolver o meu filho. E tem que ser divertido, né, Thiago? Eu sempre falo que a diversão precisa estar até quando a gente vai dormir, né? Porque um sonho divertido é um sonho que você lembra, né? Assim, para sempre. Então, a diversão, ela eu até falo que ela não anda junto, né? Ela está na atividade infantil. Então, também entender o que diverte o seu filho para que você possa também ofertar essas experiências. Que aí o pai emagrece também, a mãe também, tá todo mundo feliz, né, Tiba? Com certeza. Uma outra opção interessante também, Paçoca, que tem melhorado muito, eu tenho observado nesses últimos 10, 15 anos, melhorou muito a oferta no Brasil. As colônias de férias têm agora muitas atividades, inclusive até atividades que incluem os pais, os responsáveis para participar. Então eu penso que seja uma boa alternativa também, né, nos momentos, aquela semana que não vai viajar e já está de férias. Já tem aqui em Brasília, já tem algumas escolas que fazem a colônia de férias na escola. Então tem um monte de atividade bem legal. O que você pensa sobre isso? Sensacional, Tibau. Uma boa lembrança. Colônias de férias e as outras ações, principalmente fora do ambiente escolar, são bem interessantes, porque na verdade você traz essa família a uma nova experiência, né? Assim, quando você leva um grupo de pessoas para participar de um acampamento educativo, e esse grupo pode ser só crianças, pode ser famílias, quando você leva um grupo de empresários para fazer um treinamento outdoor, né? Ou seja, você demanda todas essas novas experiências. E em Brasília tem grandes empresas de colônias de férias que são referências para o todo o Brasil. Tem sim, tem uns profissionais aqui, o Siri, que é um meu amigo, gente profissional competente, tem muita gente boa na recreação aqui em Brasília. Eu não vou comentar o nome de todos, porque eu vou cometer uma falha gigantesca. Só no meu WhatsApp, a gente criou um grupo chamado Mutirão da Alegria. Olha. Tá? Que são profissionais
de Brasília, que inclusive a grande maioria estará com a gente no Encontro Brasileiro de Recreação, que será pelo Brasília Capital Fitness, e a gente criou esse grupo, o Mutirão da Alegria, que são profissionais de várias empresas, né, e que realizam, já começamos em agosto, a realizar atividades recreativas para comunidades carentes. Ah, que bacana. Muito bom. Brasília também tem movimentado grandes profissionais em prol de uma ação social. E aí tem Siri, Latino, Xambinho, o Docinho são sempre apelidos. Só o Siri que ele é o contrário, né? E eu vi que além de empresas também vocês fazem ações em hospitais também, né? Porque na verdade quando a gente fala de diversão, quando a gente fala de ação social, né? De recreação, todos os espaços são reais, né? Então a gente também realiza as atividades em hospitais, em asilos, em hotéis, resorts, navios, porque esse entretenimento ele é real nesses espaços. Muito bom. Tiba, tá acabando, Acabou, Tiba, né? tá acabando. Quer fazer mais perguntinha? Últimas considerações aí? Não, só falar pro Thiago que a gente se encontra no Brasília Capital Fitness, porque eu também trabalho no evento, e a partir de quarta-feira a gente não para. Será um prazer mais uma vez receber vocês. O Encontro Nacional de Recreadores é um dos cursos mais concorridos que tem, e tomara que faça aí de novo um bom trabalho, formar grandes recreadores, grandes profissionais de educação física, que a gente diminua essa imagem que foi construída nos últimos 20 anos, 30 anos, do professor de educação física, o cadeirão, o rola-bola, que a gente é um pessoal que estuda muito, o pessoal de educação física publica muito, pesquisa bastante, tem muita gente séria trabalhando nisso, e dizer que foi um prazer estar aqui. A gente se encontra aí no Brasília Capital Fitness, meu amigo, um abraço. Tiba, eu estou vendo as suas fotos aqui no Facebook da Rádio Você Federal. perdeu a maçã, Thiago. Você está de sacanagem comigo. Numa mão você tem maçãs saudáveis e naturais, e na outra você tem chocolate. Mas eu não comi o chocolate. Ele não comeu, Thiago, é só testemunha. Eu comi banana. Ele comeu banana. Vou levar a maçã e trouxe a paçoca. Vou comer a paçoca. Sensacional, com certeza. A educação física tem muito que apresentar à sociedade, né? Às vezes eu até falo que a gente precisa disseminar o que tem de bom também, né? Porque nós somos uma profissão reconhecida, né? A gente tem os conselhos, a gente tem os grandes eventos de formação, né? E eu coloco o Brasília Capital Fitness. Ele está, com certeza, entre os 3 melhores e maiores eventos do país, né? E isso com muita luta a gente está aí, né? Gigantesca na nossa área. Com certeza, na semana que vem estaremos juntos. Grazi, apareça, por favor. Apareço. Eu já cobrei isso dela, pra ela aparecer lá. Se quiser doar livro também, a gente sorteia aqui, né? Vamos pedir, né, Tiba? Perfeito. Sempre um bom vinho com amigos. É quase que perfeito, né? Thiago, honradíssima de tê-lo aqui, viu? Um assunto muito bacana que eu já queria ter abordado há um tempo atrás. E sempre que quiser, tá aqui disponível o Momento Eva para você. Eu vi que você aborda outros temas sobre mulher, né? Sobre saúde. Contem sempre comigo. Deixo um recado final. Sim, pois não? Aos pais que estão nos ouvindo, aos profissionais de educação física, que estejam cada vez mais atentos a essa criança do mundo atual, que a gente possa sempre oferecer o que tem de melhor nas programações culturais, esportivas e lúdicas, e que cada vez mais, principalmente o profissional de educação física, possa se aperfeiçoar, que possa melhorar sempre a sua formação. E aí, em Brasília, semana que vem, espero a todos no Brasília Capital Fitness 2014, um dos grandes eventos da área da educação física. Se você não é da educação física, não tem problema algum, você está convidado a conhecer o evento, porque você vai se impressionar com o tamanho e com as coisas que você pode levar
dentro da sua família e dentro da sua casa. Estaremos aí do dia 25 a 28 de setembro. O evento acontece no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e eu estarei em 4 participações com grandes amigos. Primeiro, o Encontro Brasileiro de Recreação, que acontecerá com os professores Vinícius Cavallari, grande autor da área da recreação. Conseguimos trazer o argentino Martim Molina. Já fiz curso com ele, muito bom. Sensacional. Estaremos também no curso de esporte escolar. Pela primeira vez teremos um curso de esporte escolar no evento. Eu, junto com o Thiago Ceni Silva, o tio Siri, da Siri Recreação, e também o curso de Educação Física Escolar, eu, o professor Mário Pozzi e o argentino Martim Molina. E espero a todos, obrigado, e que vocês tenham um ótimo domingo e uma boa semana. Obrigada, Thiago, Tchau, sucesso, viu? E Até sempre que quiser pode voltar. Semana que vem a gente se vê. Beijo, tchau. Que fera, né, Tiba? Foi bacana. Muito fera, muito fera. Agora você vai anunciar pra gente quem foi que Opa! levou. Uau! Gente, Brasília Capital Fitness. Eles deram essa cortesia maravilhosa aqui, que é o curso de polidense. Algumas pessoas participaram, mandaram e-mail, mas como eu achei mais criativo, a gente escolheu aqui e o Tiba vai anunciar quem foi que ganhou. Vai ser... não tem a data certa desse... Depois a gente vê direitinho e manda inbox, né? Ela pode perguntar, se eu não me engano, se minha memória não estiver falhando, esse curso de polidense vai ocorrer no sábado à tarde. Se eu não me engano, mas... Aí a gente vai ver direitinho, passa. Pra eu saber de cabeça, gente, é muita sei. coisa. Vai ter feira, vai ter aulão, vai ter um monte de coisa, né? O Brasília Capital Fitness, ele é um evento voltado aos profissionais e estudantes de educação física, nutrição, pedagogia, fisioterapia. Então ele tem, entre outras atrações, os cursos. São 82, 81 cursos esse ano, mais de 80 cursos. E não só para estudantes e profissionais. Então, para um curso de polidense, a pessoa gosta de dançar e quer variar o seu tipo de movimentação, quer fazer uma gracinha pro parceiro ou pra parceira. Não é? E aí, ela vai lá, a professora Vanessa é uma pessoa muito acessível, bem legal. Mas existem os aulões de academia que você pode participar. Então, tudo que tem de novo nas academias de Brasília está lá. Você pode ir lá participar do aulão, é de graça. Você faz a aula e fala, pô, gostei, vou procurar. Você vai ter o campeonato Musa Fitness, vai ter o campeonato de fisiculturismo, vai ter o campeonato de um outro nome lá que eu esqueci, que é levantamento de peso. Então tem várias atrações coisa e tem uma feira gigante lá. Você consegue, gente, que massa. comprar roupa fitness, tênis, roupa... Ver gente bonita, gente bacana, gente animada. É o canal. E muito trabalho pra mim. Né? Se não encontrar comigo, você vai sempre me ver correndo. Cheio de olheira. Muito. Cansada. Vai lá, fala quem foi que ganhou. Quem leva o curso de polidense no Brasília Capital Fitness, oferecimento BSB Fitness, é a Priscila de Paula Rocha. Aê! Parabéns, Priscila! Aê, Pri, depois a gente passa em box mais informações. Continue aqui com a gente. Deixa eu ver o que mais. Gente, no final de semana que vem... Quem quiser, ainda dá tempo ainda de participar lá no sorteio, hein? A gente vai sortear aquela diária lá romântica. Vai lá, Tiba, participa. Você pode levar o ser amado, pode ser amante, namorado, quem você quiser. E aí vai ser uma diária de sábado para domingo num hotel super bacana em Taguatinga. Conseguimos um kit sexy da Menina Santa, Sex Shopping. Olha que chique. E estamos conseguindo também uma cesta romântica para fazer um vinhozinho, um negocinho. Poxa. Bem gostosinho, vai ser bem bacana, que só o Momento Eva e a Rádio Federal tem para oferecer para vocês. Então vale a pena curtir aqui o nosso momento Eva, a Rádio Federal. Então, dia 28, a gente vai dizer quem foi o sortudo ou a sortuda que levou essa. E tem mais, viu, gente? Tem transformação da Embeleze no mês de outubro. Mês de novembro tem aniversário do Momento Eva. A gente vai fazer um mega evento num shopping bem bacana, com parceria da Embeleze e dos Sacoleiros de Luxo, né, Adriana? Beijo, minha amiga. Então vai ser um mega evento, vai ser muito bacana, conto com todos vocês. E participem lá das promoções. Deixa eu ver se eu esqueci. Beijinho, Paula Fernandes. Beijinho, Adriana, já dei. Chefinho. Se não ouviu, chefinho, ouve lá a gravação depois do seu parabéns, viu? Foi bem especial. Beijinho Nestábulo, que tá online aqui também. Beijo, Mário Kempis, meu lindo, que tá de férias aqui na Rádio Federal. Tá passando reprise, mas ele já tá de volta. Já tô com saudade, hein, Mário? Volta logo. Deixa eu ver quem mais. Beijo, Gabriele, minha amiguinha, Malu, pessoal do trabalho. Quer mandar beijinho, Tiba? Eu queria mandar um salve aí pra todo mundo que ouviu, todo mundo que participou do programa. A Camila, que tá lá em Fortaleza, acompanhou. Camila. Camila, tu pode ouvir esse programa. Bem-vinda, Camila. Todo domingo, às 15 horas. A Grazi tem sempre um tema bem interessante aqui.
E reforçar o convite, Brasília Capital Fitness, apareça. É um evento muito bacana, feito na capital, feito para todo mundo que procura melhorar sua saúde por meio da atividade física. Aí, acho que fechamos, né, Tiba? Com certeza. Fechamos, vamos de musiquinha. Domingo que vem tem mais. E aí, outubro a gente vai passar alguns reprises. Vamos voltar em novembro com tudo, muita coisa boa. Mas as promoções estão aí, hein, gente? No mês de novembro, eu acho que talvez no mês de outubro não, a gente vai sortear só em Beleza em outubro. Provavelmente no mês de novembro, o aniversário do Momento Eva, a gente vai sortear aquele book lá com o Giancarlo Dias, que pra lindona lá que quer fazer esse book com a gente. Vamos de música, domingo que vem a gente tá de volta. Beijo! Momento Eva. Você acabou de se deliciar com o programa Momento Eva.